Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje eu quero analisar com vocês essa introdução do solo do Brian Bromberg dessa música que se chama The Saga of Harrison Crab Feeders, que é uma música que ele gravou no CD Wood de 2002. Se você não conhece o Brian Bromberg, ele é um músico norte-americano que toca contrabaixo tanto elétrico quanto acústico e ele toca mais nessa área do jazz, jazz fusion, e ele já gravou com várias pessoas, tipo Stan Getz, o Herbie Hancock, mas ele também já gravou, por exemplo, com a Maria Rita e com o Djavan também. O Brian Bromberg também gravou músicas para filme, para trilha sonora, e ele também tem CDs solos. Alguns CDs ele só toca baixo elétrico, outros ele só toca baixo acústico, tem uns que ele toca os dois instrumentos. Eu acho muito legal, inclusive eu fiz um vídeo falando das pessoas que eu considero que tocam tanto baixo acústico quanto baixo elétrico muito bem, e eu botei o Brian Bromberg na lista. Se você não viu esse vídeo ainda, você pode clicar no link que eu vou deixar na descrição ou vou fixar nos comentários para vocês. Agora, por que eu resolvi fazer um vídeo e transcrever essa música? Na verdade, eu transcrevi essa música, eu não conhecia ela antes. Quem me apresentou foi um aluno, porque a banda dele ia tocar essa música, The Saga of Harrison Crab Feeders, não a versão do Brian Bromberg, ia tocar a música mesmo, eles iam fazer a própria versão deles, eles iam interpretar a música no trio de jazz dele. E aí ele conhecia essa música e ele me mostrou e falou, pô, eu queria tirar umas ideias dessa introdução, porque eu vou tocar uma introdução também, só que no baixo elétrico. Então ele queria que eu ajudasse a ele a criar uma introdução para a música dele, e para fazer isso a gente transcreveu a música do Brian Bromberg para poder tirar umas ideias, assim, para a gente se inspirar para escrever a outra introdução. E foi assim que eu fiquei conhecendo essa música, e eu já gostei muito dela, porque ela tem muitos efeitos legais. E aí eu transcrevi a música e fiz um PDF. Se você quer ter acesso a esse PDF, é só clicar no link da descrição aqui do vídeo, que você vai poder baixar o PDF e vai poder tocar também. Aqui, hoje, eu quero mostrar 3 pontos que eu considero muito interessantes dessa música, apesar de terem vários outros pontos que são tão legais quanto, eu quero focar em 3 coisas. A primeira coisa é que o Brian Bromberg está sempre muito consciente de onde ele está na melodia. Ele está citando a melodia quase que o tempo inteiro dessa música, dessa introdução. Ele cita a melodia, claro, tirando os 3 primeiros compassos, que são uma introdução que não tem a ver com a melodia, mas depois ele toca as próximas 4 compassos, fica bem claro como ele está dentro da melodia. Eu vou tocar para vocês agora a melodia da música e depois eu vou tocar a parte que o Brian Bromberg faz no solo dele. Então esses são os 4 primeiros compassos da melodia da música. E agora o solo do Brian Bromberg, que no meu PDF é do compasso 4 ao compasso 7. Se você prestar atenção, ele repete às vezes a nota que é a nota mais longa, ou ele acentua as notas que fazem parte da melodia. Algumas vezes ele também toca esse Mi solto, que na verdade é o acorde, né? Mi menor 7, que está em cima desse solo. Então ele repete as notas da melodia e acrescenta notas do acorde, por exemplo. Ele também usa bastante os hammer-on, pull-off, para ajudar a dar uma noção de movimento nesse solo. O segundo aspecto que ele usa bastante, que eu quero mostrar aqui para vocês, é o quanto ele usa essas alterações de tempo. Ele usa muito acelerando, desacelerando, ele usa fermata e vírgulas. E agora eu vou explicar para vocês por que algumas vezes eu escrevi no meu solo, na minha transcrição, fermatas, que para mim, o que são fermatas, né? Fermata em italiano significa uma parada. Então é quando a gente para em cima da nota. E as vírgulas, que são esse outro símbolo aqui, para mim são respirações. Então a diferença que eu escrevi foi, quando ele toca e eu não consegui determinar exatamente quanto tempo ele segura aquela nota, eu acho que segura por um tempo meio indeterminado, ele escolhe da cabeça dele, e aí eu escrevi a fermata. Quando ele faz apenas uma respiração ou uma pausa curta, ou ele segura por pouco tempo a nota, aí eu fiz a vírgula. E essa é a diferença da minha transcrição. Talvez se outra pessoa fosse escrever, ia escrever de uma forma diferente. Como ele usa muito essas alterações no tempo, isso dificultou um pouco a minha transcrição. Uma coisa é, se você olhar a transcrição no Real Book,
da música original, né, da melodia, você vai ver que ela tem uma forma de 4 compassos, ou seja, a cada 4 compassos altera o acorde. Então começa com o Mi menor 7, depois de 4 compassos vem outro acorde, depois de 4 compassos outro acorde. Como eu percebi que o Brian Bromberg estava muito dentro do solo, assim, estava muito dentro da melodia, eu tentei escrever a transcrição com essa ideia de a cada 4 compassos mudar de acorde também. Mas eu não consegui fazer isso sempre. Teve um compasso, ou melhor, teve um acorde que eu tive que escrever 3 compassos dentro daquele acorde, em vez de 4. E é esse trecho aqui. Esse trecho está dentro do acorde de Mi bemol com sétima maior e eu escrevi ele com 3 compassos. Foi a melhor forma que eu achei para descrever o que acontece ali naquela hora. E a última coisa que eu gostaria de falar sobre essa introdução, que eu achei muito legal, é como ele usa harmônicos e notas soltas, cordas soltas, para fazer um som com notas duplas, às vezes 4 notas ao mesmo tempo, que dão um efeito muito legal, que dá um efeito assim quase como se a gente ouvisse um acorde, um acompanhamento para o que a gente tá, para a melodia principal que a gente está tocando, e que também às vezes tem um efeito que é mais visual do que exatamente assim, difícil, não é tão difícil de se executar, alguns deles não são tão difíceis de se executar, mas que tem um efeito assim visual e auditivo muito legais. O primeiro deles é esse aqui, ó. Eu não toquei nenhuma nota apertando, só harmônicos. Aqui a corda solta, depois 3 harmônicos da 12ª nota, né, na oitava. Aí um harmônico de novo e outro harmônico. E mais um harmônico no final. É muito legal. Tem essa outra parte aqui também, que é muito fácil de tocar, porque a gente só tem que deixar o dedo como se fosse uma pestana, em cima aqui, onde seria a 7ª casa, né, no baixo elétrico, que é a nossa 3ª posição, para quem toca com o sistema do Rabá. E aí ele toca 3 notas e depois um Dó apertado. E é muito legal ouvir essas 4 notas ao mesmo tempo. Parece um acorde, eu acho que daria pra gente chamar isso aqui de um Dó com sexta e nona, porque tem um Ré, tem um Lá, tem um Mi e um Dó. E é legal também porque a gente sabe quando tá tocando esse Dó afinado ou desafinado por causa das outras notas, ajuda. E por último esse trecho aqui, ó. Eu acho legal por 2 motivos. O primeiro é que a gente toca uma nona, a gente toca um Si e um Lá juntos, e soa muito bonito. E depois a gente toca um Si com o Dó, uma 7ª maior. E também acho que soa muito bonito. E no grave, assim, fica muito legal. Então, esses efeitos de tocar notas ao mesmo tempo, eu achei que foi uma coisa muito legal que ele fez. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os solos do Brian Bromberg. Se a gente analisar as coisas e transcrever, eu acho que é demais. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês fiquem motivados a baixar o PDF, a tocar essa música. Se vocês gravarem isso aí e postar em algum lugar, me marca. Pode ser no Instagram, no TikTok, no Facebook ou aqui no YouTube. Me marca ou me bota lá nos comentários, que eu vou achar muito legal ver como é que vocês vão interpretar essa introdução também. Cada um pode fazer do seu jeito também, né? Ou se vocês fizerem solos que levam essas ideias, que vocês usaram essas ideias para os solos de vocês, eu gostaria de ficar sabendo também. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e a compartilhar ele com alguém. E se você quer saber mais coisas sobre contrabaixo acústico, é só se inscrever aqui no canal, que aí o YouTube vai te mandar um aviso de quando eu botar vídeos novos e também vai me ajudar muito a compartilhar esse material com as pessoas. Quanto mais gente aqui no canal, quanto mais curtidas e compartilhamentos, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele manda para mais gente. Valeu e até a próxima!